Vamos dar sequência aqui à nossa palestra das 17 horas com o tema Como utilizar os materiais escolares para estimular a aprendizagem do aluno. A gente fala muito aqui, né, sobre posicionamento de marca, sobre Instagram, mas o quanto isso repercute na vida da criança que está ali recebendo todas essas informações e utilizando desses materiais que a gente vende. Então, a gente vai trazer um pouquinho desse assunto. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Thalita Pazetto. Ela é diretora do Centro de Desenvolvimento Comportamental Premium Tismo. É isso? Seja muito bem-vinda, Thalita. O palco é seu. Tem um microfone aqui para você. Pode usar esse aqui mesmo. Obrigada. E aí, a minha apresentação vai por aqui? Eu passo? Ele que passa? Ah, tá bom. Só deixa o pessoal colocar aqui. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho um perfil um pouquinho diferente do pessoal que estava falando, né? Porque eu sou professora universitária. Então, não somos blogueiras, não somos influencers. E eu fui convidada para conversar com vocês essa tarde um pouquinho sobre como que eu posso utilizar os próprios materiais que a criança tem ali, em sala de aula, para estimular o aprendizado dela. Então, como eu falei que a minha formação é um pouquinho diferente, a minha formação é na área educacional. Eu sou pedagoga, fiz a pós-graduação em psicopedagogia, o mestrado e o doutorado em distúrbios do desenvolvimento. Eu atuo como professora universitária de cursos de graduação e de pós-graduação há mais de 10 anos e sou diretora de um centro de atendimento de crianças e adolescentes autistas. Tá? E mãe do Ben e da Amelie. O Ben, que é o meu filho mais velho, ele é autista. Então, foi assim que eu acabei entrando também nessa parte do autismo, mas atuo como professora aí nos cursos de graduação em pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia, principalmente, e trabalhando com dificuldades de aprendizagem. Esse centro é em São Paulo, ele fica no Pacaembu, bem aqui pertinho, tá? Mas nós estamos lotados. Então, só para achei um centro mó legal. Estou vendo como ampliaremos. No momento estamos lotados. Mas para quem quiser indicar, fica aí o nome que é o Premium Tismo. Primeiro eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre o que é aprendizagem. Porque existem vários tabus em torno do que é o aprender. E quando a gente pensa na sala de aula, é muito comum a gente ter o professor ensinando de um único jeito. O professor está ali, ele ensina daquele jeito para todos os alunos que estão ali na sala de aula. Só que como que eu faço isso se as crianças são diferentes? Se a forma como o nosso cérebro, como o cérebro de cada um de nós aqui processa a informação é diferente. Porque, por mais que a gente tenha um desenvolvimento parecido, todos nós somos pessoas diferentes, que aprendemos de formas diferentes, temos facilidades e dificuldades também diferentes. Então, a aprendizagem ela tem uma característica que é muito importante, ela é individual. Então, quando a gente pensa no ambiente escolar, o ambiente escolar ele é o quê? Amplo. Ele pensa na turma de uma forma mais global. Mas é muito complicado eu pensar nos alunos de forma global, sendo que cada um tem um único padrão de aprendizagem. E como que a gente aprende? Eu falo que o ser humano é um bichinho curioso. A gente não aguenta não saber sobre algum assunto. É tipo quando a gente vai fazer um exame, e aí lá só abra sob orientação do seu médico, certo? O que vocês fazem? Abrem. Não só abrem, como pesquisam. E aí, quando eu pesquiso, eu vou lá e falo, nossa, já começo a me despedir da família, já muda o meu humor, que eu falo, minha vida acabou, Olha isso, eu estou com não sei o quê. E aí você chega no médico com aquela cara de paisagem, para não mostrar que você abriu o exame, entrega para ele e fica aguardando só a notícia. Aí ele faz, tá tudo certo. Aí você, então, doutor, eu dei uma olhadinha aqui, e eu vi que nessa parte deu um resultado alterado dele. Não, mas quando esse de cima dá desse jeito, esse de baixo aqui está tudo bem. O que aconteceu? Vocês receberam uma informação que vocês não sabiam o que era. E aí o seu cérebro fica, atentado, porque ele não aceita não saber das coisas. E aí ele começa a tentar entender com que aquilo se assemelha. O que eu já tenho aprendido parecido com isso? O que eu tenho diferente? E aí, depois da consulta, você foi lá e, aprendeu uma nova informação. Isso a gente faz na vida e na escola com tudo. Todos os conteúdos, tudo que a gente ensina para a criança, ela vai aproximando daquilo que ela já sabe, daquilo que ela não sabe, até que essa informação se consolida e ela aprende. Só que isso é o tempo inteiro.
Porque o tempo inteiro ela está sendo direcionada a novas informações, ou ela está vivendo novas experiências, está aprendendo novas coisas. Então, esse aprendizado vai acontecendo sempre. Só que o que acontece? Apesar de a gente ter formas diferentes de aprendizado, a escola costuma associar alunos e aprendizado a uma situação: tirar boas notas em provas. Então, o bom aluno é aquele que tira boas notas. O bom aluno é aquele que tira 10, que não dá trabalho, que é quietinho. E não é isso que faz com que uma pessoa seja inteligente. Não é tirar boas notas que torna ninguém inteligente. O que mostra que aquela pessoa é inteligente e capaz é principalmente a capacidade de resolver problemas. Que é o quê? Estou diante de um problema, o que eu faço? O que eu aprendi, o que eu tenho de recurso para resolver esse problema? Isso é o que faz uma criança, um adolescente ser inteligente, que é pegar tudo aquilo que eu aprendi e conseguir colocar em prática, quando a vida me pede. Tem muitas pessoas que dominam um monte de conteúdos, e aí você vai falar com elas, elas não conseguem nem te dizer sobre o que elas fazem. Porque aquilo faz sentido só para ela. Não faz sentido para eu conseguir passar para outros. Então, a pessoa pode ter ali uma habilidade muito alta, específica numa área. Mas a inteligência mesmo, a gente associa ela a diversas áreas. A diversas habilidades que envolvem desenvolver nas crianças, e é o que eu vou mostrar com os materiais. Habilidades de atenção, memória, autocontrole, habilidades emocionais e socioemocionais, que também é uma área aí muito prejudicada aos nossos alunos hoje. Questões comportamentais. Todas essas áreas são áreas que a escola precisa estimular. Vocês estão vendo como isso vai muito além de português, matemática, ciência, geografia? Isso é conteúdo acadêmico. Conteúdo acadêmico é um pedacinho da escola. O foco da escola não é só ensinar conteúdos, mas sim desenvolver habilidades. Habilidades que essa criança, que esse adolescente vai precisar para quê? Para a vida dele, para a prática dele. Para quando ele sair da escola e for implementar na sua prática de vida todas essas habilidades. Então, até questões de saúde física, habilidades espaciais, coordenação motora. Tudo isso está relacionado com inteligência. E quando a gente pensamos em nós, mas também vamos pensar nos alunos. O que influencia o nosso aluno? Tudo que está ao entorno dele. Então, existe um movimento muito comum que é assim: o aluno está com dificuldades. O aluno não está conseguindo aprender. Ele deve ter alguma coisa. Por que o foco da dificuldade ou do não aprender tem que estar só no aluno? Pode ser no professor. Pode ser na didática que o professor tem. Pode ser no material didático que a escola escolheu utilizar. Pode ser porque ele está passando por uma situação em casa que está refletindo na escola. Pode ser porque ele mudou de período escolar. E às vezes está com uma questão de saúde. Tudo isso afeta o aprendizado dos nossos alunos. E a gente estava até aqui conversando um pouquinho antes de iniciar aqui a conversa com vocês, e eu estava falando exatamente disso daqui, que as crianças elas têm um tempo de amadurecimento. O que isso significa? Significa que nós, adultos, deveríamos já ter passado por esse processo e ter o cérebro maduro. Isso faz com que a gente esteja mais preparado para lidar com as situações, com demandas. Vamos pensar no contexto da pandemia. Já não foi difícil para caramba para a gente? Adultos resolvidos, amadurecidos, com capacidades emocionais, socioemocionais estabilizadas. Certo? Todo mundo, não tem um bom depois disso. Imagine para as crianças e para os adolescentes que ainda estavam em desenvolvimento. O que isso significa? Significa que essas áreas azuis, mais escuras no nosso cérebro, estão relacionadas a esse amadurecimento. E quando a gente pega a criança aqui, de 5 anos, olhem quantas áreas azuis tem nesse cérebrozinho. Então, você chega e fala, olha, qual que é a regra que a gente combinou? Passa 1 minuto, a criança esqueceu. Quando a gente entrar em tal lugar, não é para você fazer isso. A criança entra e faz. E aí você fala, caramba, não pode ser de verdade, está fazendo para me irritar. E não, isso é uma questão de amadurecimento.
Então, quando a gente pensa em estou trabalhando com essa tarefa, estou trabalhando com essa atividade, a primeira pergunta é, isso é adequado para a idade que eu estou trabalhando? O meu aluno, a minha criança, tem um amadurecimento suficiente para responder a isso? Se ele não tem, é onde a gente começa com as dificuldades de aprendizagem. E algo bem interessante também é a forma como a gente estimula esse aprendizado. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou falando e vocês estão me escutando, certo? Vocês estão me vendo e escutando. Então, vocês estão recebendo um aprendizado praticamente por 2 vias só. Visual e auditiva. Só que nós temos outras áreas sensoriais. Nós temos outras formas de ter acesso a esse conteúdo. Nós podemos experimentar, nós podemos cheirar, nós podemos testar. Quando a gente pensa em sala de aula, em estratégias, em estimular o meu aluno, se eu pensar, esse aqui é o formato mais ideal para todo mundo? Se eu penso em crianças pequenas, mesmo adolescentes, ouvir uma pessoa falando o tempo inteiro é a forma mais adequada de aprender? Não. Não é. Por quê? Porque ninguém aguenta isso aqui. Por mais que vocês me achem interessante ou que está legal, passa um tempo, já está bocejando, olhando para o lado. Por quê? Porque essa forma aqui de estimulação é o que a gente chama de estimulação tradicional. O que é o bendito tradicional? O tradicional é essa estimulação aqui, visão e audição. É o professor falando e o aluno escutando. O professor falando e o aluno escutando. Como que eu devo estimular? De forma multissensorial. Ou seja, o professor vai falar, o aluno vai vivenciar, ele vai experimentar, ele vai fazer com o corpo dele. Eu vou tentar estimular isso pelas mais diferentes entradas. Essa forma de estimulação multissensorial é a que é mais eficaz para os alunos aprenderem. Então, às vezes a gente fala, esse ensino tradicional é antigo. Isso não acontece mais, não. Mentira. A maioria das escolas e dos professores, mesmo aquelas escolas que utilizam as metodologias mais diferentes que chamam. Você entra lá, o professor está estimulando de forma tradicional. Professor falando e alunos ouvindo. Professor falando e alunos ouvindo, né? E aí eu coloquei aqui algumas estratégias para a gente conhecer esses alunos e para implementar essas atividades na prática, né? Qual que é uma das primeiras coisas que eu posso fazer? Conhecer o meu aluno. Então, quem é essa criança? De onde ele vem? Quanto tempo ele está nessa escola? O que ele gosta de fazer? E, gente, para quem trabalha em clínica, isso também funciona do mesmo formato. Então, quem é meu paciente? O que eu faço? De onde ele vem? Há quanto tempo ele está aqui? Quais são as dificuldades? Isso é muito importante. Os professores acham que quando eu conheço meu aluno, eu não tenho tempo para isso, né? Eu vou perder meu tempo fazendo isso, mas não é perder. É ganhar, porque se eu conheço meus alunos e a minha turma, eu consigo direcionar muito melhor as minhas estratégias. E aí eu tive a missão de dar uma olhada no site de quem está expondo e trazer umas ideias, né? Como não teve patrocínio de ninguém está me patrocinando, se alguém quiser me patrocinar, agradeço. Mas só peguei no site mesmo, tá? E aí a ideia foi ver alguns produtos que estão sendo ofertados aqui e mostrar para vocês como que eu utilizo esses produtos para estimular o aprendizado. Então, por exemplo, quadros, né? Na escola tem um monte de quadros. Só que como que eu posso utilizar esses quadros em prol de objetivos que eu queira? Então, utiliza o quadro para colocar os temas que estão sendo trabalhados na semana. Ou, por exemplo, para colocar principais dúvidas que a turma teve, coloco a dúvida e a resposta, para organizar conteúdos que nós vamos trabalhar na semana seguinte. Então, às vezes, o professor vai lá, coloca o recado para o aluno na agenda, apagou, passou. Aí chega no dia que ele teria que ter trazido a folha de sulfite e ninguém trouxe, né? E aí fica, mas vocês não anotaram? Não estava na agenda? Né? Por que isso não é eficaz? Né? Porque tudo precisa ser treinado. Dentro do ambiente escolar, tudo aquilo que a gente quer que o aluno desenvolva, que o aluno aprenda, a gente precisa treiná-lo para que ele consiga fazer isso. Então, deixar num quadro é muito legal. Outra forma, nesses quadros que são brancos, que o aluno consegue apagar, deixar um quadro para os alunos. Mas, lógico, no mundo ideal, se cada um tivesse um, seria maravilhoso. Por quê? Porque é algo que eles conseguem sair do caderno. Você levanta, você leva para um lugar diferente, você sai daquela estrutura só cadeira e mesa.
eu dou mais espaço para o aluno explorar. E tem aquela relação na escola de o ensino precisa ser palpável. Então, você precisa me entregar. Nem sempre. Às vezes, eu posso fazer uma atividade no quadro branco, o aluno apagou e está tudo bem. Isso faz parte do processo, né? Não é o papel, o registro em papel que significa aprendizado. Lousas digitais, então, é um recurso incrível, mas que também não é muito acessível ainda. Então, por isso que eu trouxe 2 exemplos mais simples, para mostrar que, às vezes, a gente não precisa se prender pensando, mas eu não tenho acesso a uma lousa digital. Mas eu não tenho acesso a esse recurso. Tá, mas que outro recurso eu tenho acesso? Que outro material eu consigo trazer que eu vou estimular da mesma forma? Eu vou conseguir trabalhar do mesmo jeito. E aí aqui eu trouxe um exemplo muito simples, né? O estojo do aluno. Está ali no estojo do aluno. O que tem no estojo dele? Vou colocar tesoura, um compasso, lápis de cor, canetinha, cola. Isso já não está lá? Já não é do aluno? Às vezes o professor fica, eu não consigo adquirir determinado recurso. Ou, para eu fazer isso, eu preciso desenvolver tal projeto ou trazer tal material. Não. A ideia é, olhem para o que está ali, na sala de aula, com o seu aluno. Como que eu consigo utilizar o que já está lá para estimular esse aprendizado? Então, eu posso fazer inúmeras tarefas simplesmente com isso daqui. Vou mostrar para vocês como. Vou fazer um desafio para vocês, tá? Você vai chegar para os alunos e vai falar assim, olha, eu quero que vocês abram o estojo de vocês e peguem para mim o objeto que é formado por esses sons. K, O, U, A. O que ele tem que pegar? Do que está ali. Vou repetir, ó. K, O, U, A. Muito difícil? Vou falar de outro jeito. Qual desses objetos que está no estojo de vocês que termina com som de Lá? É o quê? Cola. O que eu falei? Os sons da palavra cola. K, com O é co. Com A é lá. Então, eu estou estimulando consciência fonêmica, que são os sons das letras, que é uma habilidade fundamental para a alfabetização, sem ser uma atividade direcionada. Simplesmente falando para os alunos, olha, agora a gente tem aqui um monte de lápis de cor, certo? Nós vamos começar pintando com aquele lápis que o som começa com A. Qual lápis que é? Amarelo. Gente, vocês estão com medo? Ficar com medo não, tá? Se eu responder errado, Amarelo. Azul. Legal. Agora eu quero que vocês me falem, vai pintar com outra cor. Que cor que começa com V? Vermelho. Tem mais alguma? Verde. Eu não estou falando de letra V. Eu estou falando de sons. Então, nós podemos utilizar o próprio recurso que está ali na mão. Ou eu posso fazer um desafio para eles. Eu vou falar as características de um objeto e vocês vão ter que, por essas características, dentro do estojo, pegar o que eu quero. Combinado? Então, eu vou falar as características e vocês... Tá ali os itens, gente. É um daqueles ali, tá bom? A gente usa para fazer várias formas. Principalmente quando a gente tem dificuldade de fazer um círculo. Ele é pontudo. De um lado tem como se parecesse uma agulha. E do outro parece um lápis. O que é? Compasso. O que eu dei? As características. Esses tipos de tarefas, apesar de parecerem assim simples, são fundamentais, sabe para quê? Para a alfabetização. Fundamentais. A minha pesquisa de mestrado e de doutorado foi toda na área de alfabetização. Então, como que eu estimulo habilidades que vão ser importantes para a criança ser alfabetizada quando ela chegar no momento da alfabetização? Esse tipo de tarefa é um perfeito exemplo. E são coisas que já estão dentro do material do aluno. Outra coisa, eu quero que vocês peguem um material que termine igual a palavra mala. Qual que é? A cola de novo, gente. Isso mesmo, ó. Mala, cola. Esse tipo de brincadeira, de identificar palavras que terminam com o mesmo som, palavras que começam com o mesmo som, é muito legal. Mais um para vocês, tá? Ali ainda, tá? Só com o que está ali. Estamos facilitando. As palavras podem ser divididas em pedacinhos, certo? Então, o meu nome, Thalita, tem 3 pedacinhos. Thalita, certo? Se a gente pegar a palavra sapo, ela tem 2 pedacinhos. Sa,
Pô, o que vocês têm aí no estojo que também tem 2 pedacinhos? O quê? Vocês estão com medo de falar cola de novo, né? Mas é a cola de novo. Cola. Muito bem. A cola também tem 2 pedacinhos igual o pato. Isso é o que a gente chama de consciência fonológica. Uma das habilidades que é mais importante quando a gente pensa em alfabetização. E que eu consigo ir brincando com a criança em sala de aula o tempo inteiro, utilizando os próprios materiais que ela tem. Então, eu estava falando de dar as características. O que vocês têm no estojo? Que tem de diversos tamanhos. Criança não pode usar sozinha alguns modelos. Algumas pessoas usam para costurar. Serve para cortar. É o quê? Uma tesoura. Esse tipo de atividade, nós estamos trabalhando vocabulário. E vocabulário é uma outra habilidade muito importante para os processos de leitura e de escrita. E por que eu estou trazendo várias atividades de leitura e de escrita? Porque a leitura e a escrita é a área mais básica da escola. Aquela criança que tem dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita tem praticamente toda a sua vida escolar comprometida, né? Então, as crianças têm lancheiras e mochilas, certo? E todo pai, professor, enlouquece porque fala que os alunos não prestam atenção no que ele está pedindo para ser feito. Então, eu falo que é para ir pegar algo e os alunos ficam, o que é para pegar? O que é para fazer? Só que isso a gente também pode treinar, né? Uma coisa é eu falar, Bia, vai lá na sua mochila e pega o estojo de canetinhas. Então, quantas coisas a Bia tem que fazer? 2. Ir na mochila e pegar o estojo de canetinha, certo? Isso é diferente de eu falar, Bia, vai lá, ó, levanta, já pega a sua mochila, abre ela, pega o estojo de canetinha, já pega o livro de ciências, volta na mesa, abre na página 35 que nós vamos fazer o exercício número 3. Aí a Bia chega na mochila e fala o quê? O que é para pegar? Aí pega a canetinha e fala, e agora o que é para fazer? Por quê? Porque eu fui dando muitas instruções. Eu só estou sem relógio, que horas são? Alguém pode me dizer? Só para... Tá, estamos no tempo aí. Então, a Bia se confundiu ou não conseguiu realizar uma tarefa porque ela tinha muitas instruções dentro dela. Eu posso ir treinando essas instruções. Então, eu vou treinando com a criança, com o aluno, 2 instruções. Como eu falei, vai na sua mochila e pega o estojo de canetinha. A criança está realizando bem 2 instruções, eu aumento para 3. Posso utilizar a lancheira que ela tem e fazer uma brincadeira. Então, pessoal, vamos tentar adivinhar o que pode ter vindo de lanche sem abrir as lancheiras? Se a escola tem um combinado com a criança, você começa a falar assim, será que veio uma macarronada? Será que veio uma pizza? E aí as crianças estão falando, não, o que pode vir no lanche? Ah, normalmente trouxe uma fruta, trouxe um pão, trouxe uma bolacha, trouxe um suco. E aí você já aproveita para trabalhar o quê? Categorização. Né? O que é esperado que aconteça em cada situação. E a gente pensa, mas isso é básico. Não. Quantos adultos a gente conhece que tem um monte de reações inadequadas nos ambientes que não são esperados? E isso vem de onde? Dessa dificuldade que já é trabalhada aqui desde a educação infantil, de entender o que pertence a cada ambiente, o que eu vou carregando de cada característica, igual aquelas brincadeiras que a gente fazia. Fui à praia e levei, né? E aí a pessoa ia complementando. Apesar que eu falo que praia no Brasil não é um exemplo muito bom, porque todo mundo leva praticamente tudo na praia. Né? Mas, normalmente, eu levei minha toalha, levei meu guarda-sol, né? Levei protetor solar, levei coisas que se utilizam num ambiente como praia. Ensino das letras. Tá? Também focam muito em ensinar as letras só lá com o alfabeto na lousa. E massiva repetição. Vamos lá, B com A, B com E, B com I. Não, eu tenho tantas possibilidades de ensinar para as crianças. Aquelas brincadeiras que eu estava fazendo aqui, dos sons, de uma cor que começa com V, de um material que você tem dentro do estojo que começa com K. Tudo isso depois eu posso associar a letras. Então, agora eu vou ensinar para aquela criança que aqueles sons que eu fui brincando, eles são representados por letras. E quais letras são essas? E aí é onde eu começo a inserir o alfabeto. E aqui eu trouxe, por exemplo, o exemplo de alfabeto de EVA, que uma das formas que eu mais gosto de trabalhar é molhando a letra e colocando num vidro. Gente, ele gruda e as crianças ficam malucas.
Sério. Então, as letras de EVA têm tantas possibilidades. Tá? Se vocês passarem ela assim na água, coloca um baldinho de água, qualquer vidro, qualquer espelho, você gruda assim, ó. Quem tiver criança, compra um kit de letras de EVA e coloca dentro do banheiro. Sério. Se ela vai tomar banho, você vai falar, olha, deixa ela lá que ela até esquece da vida. Então, a ideia da estimulação multissensorial é exatamente essa. Como que eu penso em possibilidades diferentes de ensinar aquele mesmo conteúdo? Será que eu preciso ensinar o alfabeto sempre na lousa, sempre repetindo as letras? Não tem uma outra forma de ensinar? E sim, existem várias formas de ensinar. Né? Eu posso pegar, por exemplo, as letras e fazer com cola colorida em cima o formato. E aí a criança passa o dedo, que ela vai ficar dura, para sentir o movimento das letras. Então, ela pode ir tocando. Se eu tenho crianças de inclusão com baixa visão, crianças com síndrome de Down, crianças autistas, eu comentei para vocês que o meu filho é autista, são pequenas adaptações em recursos que já estão lá, que facilitam esse aprendizado. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer nada, porque está sempre com aquela ideia de preciso fazer algo muito complexo, ou preciso fazer algo gigantesco. Gente, ninguém faz. E eu falo que as aulas remotas vieram exatamente para isso. Toda vez que as professoras inventavam algo muito diferente, que eu peguei bem a fase, na educação infantil do meu filho no remoto. Era tipo 1, 2 pais que faziam. Quando era algo mais simples, possível, que fazia parte do dia a dia, quase todas as crianças faziam. Então, tirem ideias mirabolantes. O simples é fundamental para o aprendizado. Vocês estão trabalhando sensações. As entradas sensoriais são muito importantes para o aprendizado. Então, trabalhar com esse aluno essas sensações de sentir diferentes texturas na mão, no pé. A criança precisa disso. A gente não pode esquecer que a criança aprendendo não é como vocês aprendendo. A gente vai ficar aqui 40 minutos, já estamos caminhando aí para o final. E já é cansativo. Agora, imagina a criança, ela quer pegar, ela quer experimentar, ela quer tocar. Ela não quer ficar ali só no B com A, bar. Não vai. Então, que materiais que eu posso trazer para explorar? Estou trabalhando com questões ambientais. Estou trabalhando, vamos aprender sobre o inverno, sobre o verão. E aí, por que não criar cenários disso? Né? Pequenas maquetes. Tudo que a gente fala assim em criações na escola, já associa na hora, mas eu não tenho tempo. Mas são coisas que dão trabalho. Eu sei, eu dou formação em escola há 10 anos. Era professora de educação infantil. Está aqui, está tudo aqui. Por quê? Porque existe essa bendita cobrança de vamos fazer a página 1 a 55, vamos fazer a página 27 a 42. Mas, gente, sinto muito, isso não garante o aprendizado das crianças. E é por isso que, na minha área, está chovendo paciente, que é o quê? Psicopedagogia, dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque eu não dou uma boa base. Esses alunos não aprendem a estudar. Trabalhar com pequenos tiques de memória. Né? Eu até aqui coloquei zoando que essa pequenininha é a minha mesa. Mas aquela imagem de cima é a minha equipe me zoando. Falando, tipo assim, olha para onde você está caminhando. Né? Eu comecei a fazer isso, tipo, semana passada. Porque eu falei, vocês não param de me pedir coisas. Cada vez que vocês me pedirem para fazer uma coisa, eu vou colar um papel. E aí eles dizem que eu tiro 1 e colo 3. Né? Que eu tiro 2 e colo 5. Isso foi, tipo, em 3 dias. E aí já mandaram ali para mim, ó, o que vai acontecer. E eu falei, é isso mesmo. Por quê? Parece que é uma coisa assim simples, mas quando eu tenho... Isso daqui é uma estratégia de reforço. Tá? Quando você coloca ali visualmente uma tarefa que você tem que realizar e depois você tira, você tem uma sensação física de eu concluir. A gente usa um programa para isso no computador, mas eu falo que o programa não traz a mesma sensação. Arrastar para o concluído não é igual eu tirar o papel dali e amassar e falar concluir uma tarefa. Isso é uma tarefa que a gente chama de funções executivas. Então, eu planejo o que eu preciso fazer e eu vou monitorando se eu estou fazendo. Tá? As funções executivas são as habilidades mais importantes para a vida escolar, que são as habilidades que nos ajudam o quê? A realizar objetivos direcionados a metas. Então, eu quero ir na feira que vai ter da Office ali Brasil dos materiais. Beleza, que horas que eu tenho que chegar? Como que eu vou? Se eu vou de carro, onde que eu deixo? Que horas que eu preciso voltar? Tudo isso a gente vai planejando o tempo inteiro. Eu estou aqui, o que eu vou fazer de janta? Puxa, esqueci de tirar a carne. E agora? Quando eu chegar, não vai dar tempo de descongelar. O que eu vou fazer? Isso são funções executivas. Que é o quê? O planejar e estabelecer os passos do que eu preciso. E isso a gente também consegue fazer. Então, às vezes você acha, é um recurso, é um post-it. Não é.
Você está dando ali para o seu cérebro uma informação muito importante. Essas são as tarefas que eu preciso fazer. Tá? Eu gosto de utilizar para ter a sensação de concluir. Próximo. Concluir, próximo. E para mostrar para a minha equipe também, tipo, vocês não param de me pedir coisa. Que aqui nunca fica vazio. 3 dias já falei para eles, ó, só está aumentando. Planners, listas, tá? Como que eu posso utilizar isso com os alunos? Ensinando eles a fazer lista de tudo. Por exemplo, nós vamos fazer o lanche hoje, a gente vai fazer no parque. O que a gente precisa levar para lá? Deixa os alunos se virarem. Se forem crianças pequenas, eles podem desenhar. Se forem crianças maiores, eles podem escrever. E aí, sei lá, eles vão se organizar. A gente precisa levar as lancheiras, a gente precisa levar a toalha, a gente precisa levar os copos. Deixa eles se organizarem. Deixa eles fazerem a lista. Se você tem filhos, deixa eles fazerem a lista. A gente vai no mercado, a gente vai viajar, o que a gente precisa levar? Né? E aí, quando chegar lá no parque, na hora do piquenique, deixa eles verem se eles trouxeram tudo que era necessário. E aí, talvez eles vejam, tipo, ninguém pegou a toalha. E agora? O que a gente faz? Isso é uma outra habilidade. Como que eu flexibilizo o meu comportamento e penso em alternativas para resolver os problemas? Lembra que eu falei para vocês que inteligência está relacionada à resolução de problemas? São em tarefas simples, assim. Deixa um pé do tênis da criança ali e esconde o outro. Deixa lá no quarto. Aí ela vai pegar o tênis para sair. Aí chega e só está um pé lá. A criança vira para você e fala, só tem um. Aí a gente fala, o outro está em tal lugar. Você fala assim, só tem um. O que você vai fazer? Vai sair com um pé só? Deixa a criança se virar. Eu juro para vocês, as crianças, se você não ensinar isso, as crianças ficam paradas olhando para o sapato. Esperando você ir lá buscar. Só que aí eu falo, é dependente, não faz nada sozinho. Mas eu dou essa oportunidade. Eu ensino esse comportamento. E isso em qualquer situação. Esse é um outro recurso muito legal, que a gente usa principalmente para a inclusão. São tipo esse aqui da pontinha, que é um dos que a gente mais gosta de utilizar lá na clínica, são os chaveirinhos que você prende aqui e você puxa. Então, por exemplo, diversas crianças que a gente atende lá, que são autistas, elas não se comunicam de forma verbal. Elas não falam, mas elas sabem se comunicar. E aí a gente utiliza cartões de comunicação. Então, com sim, não, ajuda, água, banheiro. Então, onde essa criança estiver, ela puxa ali, ó, e mostra para a pessoa o que ela quer. Então, são recursos que a gente consegue utilizar bastante para a inclusão também. Eu adoro essas caixinhas organizadoras. Dentro de sala de aula, vocês podem criar, quando a gente pensa em alfabetização, dicionários ilustrados. Pedir para as crianças recortar figuras e vamos colocar as figuras na letrinha que elas começam e vai criando ali um arquivo. Vou fazer uma atividade sobre a letra F. Vamos lá ver o que a gente tem na letra F? Vai lá, ó, e pega na letra F. São recursos simples. Estava falando com vocês de questões sensoriais. Né? A gente assimila muito isso daqui à educação infantil. Né? Se olha isso para isso daqui, se eu perguntasse, isso aqui é uma lista de material de qual idade? O que vocês diriam? 4, 5 anos? Não, isso aqui poderia ser uma lista de material de qualquer idade, inclusive de ensino médio. Só que por que não é? Porque a gente associa que o aluno do ensino médio não desenha, não pinta mais, não cria. E aí eu nem dou essa oportunidade. Mas experimentem chegar numa sala de ensino fundamental 2, de ensino médio, e falar que a avaliação vai ser eles fazerem um desenho sobre o tema que você estava trabalhando. Falo que vocês vão se surpreender com os resultados. Então, isso daqui não é material de criança. Isso aqui é material de aprendizado. Para qualquer idade. Então, a gente associa muito tudo isso à infância. Só que nós que podamos os alunos. O aluno que está no ensino fundamental acabou de sair da educação infantil. Aí você vira e fala, não, agora você está no primeiro ano. Nossa, virou gente grande, né? Não, é uma criança de 6, 7 anos que precisa brincar, que precisa explorar. É uma adolescente de 14, que se você der uma atividade e entregar tudo isso na mão, vocês vão ver o que eles vão fazer. Vão estar mais animados que as crianças da educação infantil. Por quê? Oportunidade de criar. Livros. Os livros são um excelente recurso que nós temos para trabalhar um monte de temáticas que são difíceis. Ou, às vezes, temas que a gente fala, como que eu abordo? Como que eu entro nisso? E a gente pode utilizar o quê? O livro. A Associação Brasileira de Pediatria tem um material que chama Receite um Livro.
que ela fala da importância de, nas consultas de pediatra, os médicos falarem para a família sobre leitura, sobre ler para os seus filhos, sobre o quanto é importante ter ambientes de leitura dentro de casa. Isso numa consulta médica, tá? Fora da escola. Temos muitos livros para trabalhar emoções, né? Então, a gente estava falando logo lá no comecinho de habilidades socioemocionais. Só que, gente, não adianta eu comprar um livro, ler um livro com a criança e já era. Tá? Não, isso é uma parte do processo. Lembra o que a gente falou? A aprendizagem é colocar isso na prática. Então, quando a criança estiver numa situação que envolve tristeza, que envolve medo, como que eu vou mediar? Aí é onde eu vou falar, lembra da história que a gente leu? Que quando o menino estava triste, o que ele fez mesmo? Então, não é a história por si só que desenvolve o aprendizado, mas sim a sua aplicação na prática. E se eu tenho recursos que são específicos para a aprendizagem, por que não utilizar também? Mas vocês viram que até aqui eu estava mostrando possibilidades que não dependiam de nenhum material específico. Para mostrar que, com o que o aluno tem, eu consigo estimular um monte de coisas, mas eu também tenho vários recursos prontos que eu posso utilizar em meu favor. Olha aqui, ó, ensino remoto. Coloca a criança para categorizar por cor o que está ali no ambiente dela. Eu não preciso preparar nada específico, já está lá. Eu vou ensinando a criança de semelhanças e diferenças. Isso depois, quando ela for ler, para ela compreender o que ela está lendo, o que tem de semelhança, o que tem de diferença, quando eu precisar escrever, de onde vêm meus recursos, o que eu sei sobre esse assunto, o que não é sobre esse assunto, né? Tudo isso é bem importante. Brinquedos, tá? Por que eu coloquei, acho que é o último slide, se eu não estiver enganado. Que eu falei, vou deixar os brinquedos por último, eu tenho quase certeza que é um dos últimos. Porque a gente associa muito que a criança precisa dos brinquedos para a aprendizagem. E os brinquedos, eles são um apoio incrível. Mas a gente não precisa de brinquedo para todas as situações. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, brinquedos de habilidades motoras, muito legais, de se ter na escola também. Então, às vezes, a escola foca ali só em ter recursos pedagógicos. Mas a área motora, o desenvolvimento da área motora, tanto ampla quanto fina, são habilidades que a criança precisa. Precisa para ler, precisa para escrever, para a parte matemática, para a organização visoespacial. E de onde que vem? De recursos como esses, né? Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, tá? Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @thalitapazeto_. Como eu falei, um pouquinho diferente, né, das outras palestras, mas espero que vocês tenham aí gostado dessa pequena aula aí.